Olá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração, o Prozebem. Estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais um Evangelho no Lar. Esses minutos do dia que nós tiramos para meditar o Evangelho, para refletir um pouco da mensagem de Cristo para nós. E hoje nós temos um tema muito interessante aqui, que é a fé que transporta montanhas. Está lá no capítulo 19 do Evangelho. A gente vai dar uma atenção para o item 1, 2, 3, 4 e 5. Não vai dar para ler tudo, mas vamos pegar aí os pontos principais do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta com relação à fé que transporta montanhas, né? Nesse tópico falando sobre o poder da fé. Que será que é essa fé que Jesus fala, né, minha gente? Essa fé que transporta montanhas. Mas antes de iniciar, nós vamos começar com uma mensagem preparatória do nosso ambiente. A mensagem de hoje está no livro Pílulas de Confiança, psicografia de André Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, tá certo? A mensagem se chama Deus é Pai. A fim de conquistar a harmonia interior e reequilibrar-te perante a ordem e harmonia geral do universo, lembra-te que Deus é Pai. Isso significa que o Supremo Senhor é força coordenadora estruturante, acolhedora, amorosa e infinitamente compassiva, capaz de ofertar-lhe o necessário e o suficiente, para que desperte e execute as tarefas de multiplicação de talentos que ele te confiou, na execução dos seus deveres e no despertar das potências da alma. Sentindo que Deus é Pai, naturalmente te sentirás filho ou filha do infinito amor, herdeiro do universo, e essa consciência lhe conectará com naturalidade à família universal, pois se Deus é Pai, o irmão é companheiro de jornada e aprendizado em família. Liberta-te, pois, das crenças negativas e falsas a respeito do Criador e abriga na alma a consciência de que o amor incondicional e a sabedoria suprema lhe criou a sua imagem e semelhança, com divinos propósitos e finalidades. Brilhe, pois, a vossa luz em Deus, que é Pai. Inspirados por essa mensagem belíssima, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus e fazermos a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, Pastor das nossas almas, nós te agradecemos, Mestre amado, a oportunidade de realizarmos mais este Evangelho, promovido pela Casa de Oração, Prozebem, a quem somos gratos por essa oportunidade. Te rogamos, Mestre, que derrame sobre cada um de nós neste momento a tua luz, a tua paz, a tua inspiração, para que possamos bem compreender a mensagem do Evangelho de hoje, para que possamos meditar, refletir, nos melhorar, Senhor, cada dia mais, para que em nosso coração um dia possa brilhar a vossa luz, a luz que vem do nosso Pai. Fica conosco, Mestre amado Jesus, nos inspira, nos protege, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Então, vamos começar aqui com o nosso evangelho, né? No item que eu falei com vocês, do poder da fé, que é o capítulo 19, que se chama A Fé que Transporta Montanhas. Então, a gente, né, só por esse título aqui, A Fé que Transporta Montanhas, a gente pode pensar, né, será que Jesus estava aí se referindo, porque foi ele que disse que a fé transporta montanhas, tá? Então, será que o mestre estava querendo se referir a uma montanha física, como a gente conhece? Eu, quando era pequena, gente, eu via essa passagem do Evangelho, era muito criança ainda, eu fechava o olho, me concentrava e achava que, né, as montanhas, as montanhas que eu via, elas iriam se mexer. Olha, quando a gente é criança, a gente pensa cada coisa, né? Mas será que era isso que Jesus realmente queria dizer?
Ou será que Jesus estava se utilizando de uma linguagem para que a gente viesse a entender, né, algo muito mais profundo? O Evangelho aqui, ele orienta, né, a gente dizendo que Jesus se valeu dessa expressão para fazer uma comparação. Era uma comparação com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas e desafios diários. Né? Quem é que não passa por isso? E segundo o que nos orienta aqui o Evangelho e o próprio Mestre, né, o próprio Jesus, para superar essas montanhas, esses problemas, dessas dificuldades, para a gente conseguir transpor essas dificuldades, é necessário uma fé firme, uma fé raciocinada. Então, gente, quando nós passamos por dificuldades, é realmente necessário passar por esses momentos com fé, que é justamente o que a gente vai trabalhar no Evangelho de hoje. É sobre o poder dessa fé, porque quando essa fé verdadeira existe em nossos corações, ela vai conseguir superar e vencer as maiores dificuldades, que podem, gente, ser gigantes, que nem a maior das montanhas, mas elas são superadas. E nós realmente precisamos aprender, compreender como que a gente pode adquirir essa fé, para que diante dos nossos problemas, das horas de testemunho que chega para todos nós, a gente não deixe que essas dificuldades, esses problemas nos desanimem, nos enfraqueçam, nos entristeçam, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos ver aqui o poder da fé, item 1, né? Item 1, que é lá uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 19, que diz assim: Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Tragam o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Gente, que item forte, né? Que Jesus fala aqui com a gente. Primeiro, a gente vendo aqui que um senhor chega até o mestre, rogando que ele tenha piedade do seu filho que está lunático. E olha o que ele diz, que o seu filho, ele caía ora no fogo e ora na água. Esse é um termo, gente, cair no fogo, ora na água, perdão, é justamente indicando que esse menino aqui, ele estava passando por um processo obsessivo. Por quê? A gente sabe que a obsessão, ela é uma influência perniciosa de um espírito, nesse caso aqui, desencarnado sobre o encarnado, uma influência perniciosa e persistente. Então, essa influenciação, por conta dessa influenciação, em um momento a gente vai ter a pessoa lúcida, ciente de si mesma, mas em outros momentos essa pessoa pode estar muito influenciada pelo obsessor.
ou pelos obsessores. E ela começa, a sintonia, a ligação entre eles é tanta, a ligação fluídica, que essa pessoa começa a refletir no seu falar, no seu agir, no seu pedir, essa influenciação, né? Então, essa criança, diz aqui, esse filho, né? Não é uma criança, mas é o filho dele, cai ora no fogo e ora na água, querendo dizer que ora essa pessoa estava agindo de uma forma, em outro momento estava agindo de outra, possivelmente sob uma influência espiritual negativa pela obsessão. E aí ele diz que ele levou esse jovem, né, para que os discípulos do Cristo curassem esse jovem. Só que eles não conseguiram curar. E aí Jesus diz, né, a gente até toma um susto, que ele diz, ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. Então, Jesus mostra que ele estava ali presente, gente, para dar um exemplo, para ensinar a gente o que é verdadeiramente o amor, o que o Pai quer de nós, quais são as leis divinas que regem o universo, como que funciona essa justiça divina, mostrando, né, esse Pai amoroso que nós temos, mostrando a verdadeira fé, mostrando como devemos passar cada ponto de nossa vida dentro dessas leis divinas de amor, de caridade. Mas ele deixa claro aqui que em algum momento ele retornaria à pátria espiritual, pois lá é a sua verdadeira casa, como é a nossa verdadeira casa também. E veja, os discípulos vão lá depois, né, que Jesus faz essa cura, vai lá até o mestre e pergunta, né, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus responde, é por causa da sua pouca fé. É por causa da sua pouca fé. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, um grão de mostarda desse tamanho aqui, desse tamanho. Então ele diz que se vocês tivessem isso aqui de fé, vocês diriam para essa montanha, transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Então, veja, Jesus responde que faltava aos discípulos a fé. Porque, aí você diz, poxa, mas eram os discípulos, né? Não eram qualquer pessoa, eram aquelas pessoas que estavam com o mestre. Como assim? Como assim? Gente, a fé, ela é algo muito interessante. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito grande até de acreditar. Só que a fé, ela exige, além do acreditar, ela exige uma entrega. Exige que o nosso acreditar, ele seja firme, ele seja real, ele seja sincero. E aí é o que eu pergunto. Será que a nossa fé já é assim? Será que já é essa fé que não vacila? Ou será que a nossa fé, diante das dificuldades, ela se mantém firme no poder do Senhor, na sua justiça, na sua misericórdia? Pensamos que tudo está dentro do planejado ou a gente ainda vacila? Precisamos refletir sobre isso. Porque, principalmente para nós espíritas, porque nós temos os ensinamentos do Evangelho explicados à luz da doutrina espírita, que é uma doutrina lógica, racional, em que nada não, mas muita coisa não fica mais encoberta. O que nós ainda não sabemos é porque ainda não temos capacidade de compreensão, mas a doutrina é muito clara no que precisa ser claro para a gente. E aí a gente precisa se perguntar, será que a nossa fé é uma fé verdadeira? É essa fé com entrega, com confiança? É aquela fé que não precisa de outros tipos de provas para acreditar?
Porque eu já compreendo a grandeza de Deus, eu já compreendo a sua justiça, eu já compreendo como funcionam as suas leis. E é por conta desse conhecimento que eu tenho, que eu entendo, que eu estou esclarecida e por isso eu acredito, eu estou convencida do que está sendo dito. Veja, nós acreditamos em Deus. Acredito que todo mundo que esteja assistindo, acredito que a maioria, nós acreditamos em Deus. Mas por conta das nossas imperfeições, que ainda são muitas, meus amigos, muitas, a nossa fé vacila diante das dificuldades. Na hora do testemunho, nós duvidamos. A nossa fé ela ainda não nos domina, ainda não penetra nossos corações. A gente, diante da dificuldade, ainda tem aquele desânimo de acreditar que o amanhã vai ser melhor, que se eu estou passando hoje por um sofrimento, por uma dificuldade, é porque eu estou resgatando uma dívida e o meu amanhã vai ser melhor. Vai ser. Eu estou passando por essa doença, por essa dificuldade, é difícil, é muito difícil, mas vai passar. Tem um motivo, tem uma causa justa. E Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é justiça e bondade. Eu vou passar por esse testemunho. Eu vou passar por esse testemunho. E eu vou ser mais feliz. Isso é a fé. Isso é a fé. O Pai está comigo, o Mestre e seus trabalhadores estão comigo. E olha só que interessante, que Jesus me chama muita atenção isso. Ele não diz que a gente tem que ter uma fé gigantesca. Não, a fé que Jesus fala que a gente precisa ter é de um grão de mostarda. Gente, um grão de mostarda. Quem não sabe o que é um grão de mostarda, bota aí no Senhor Google. Grão de mostarda, e você vai ver como é pequeno. É pequeno demais, Nossa Senhora. Então, a fé pequenininha que seja, mais verdadeira, mais real, mais sincera, e nós já conseguiríamos superar as nossas dificuldades. Mas, em regra, quando nós passamos pelos problemas, nós nos desequilibramos. Nós ainda temos dificuldade de refletir, de orar a Deus Pai, pedir o seu auxílio. E aí a gente se desequilibra, mostrando que a nossa fé é a fé que ainda vacila. E uma coisa que nós precisamos perguntar, né, aqui, lendo essa palavra, essa parábola também, essa história, essa passagem evangélica, perdão, é que Jesus, ele conseguiu afastar aquele espírito infeliz, né, que ainda estava com aquele jovem, com aquela pessoa. E é claro que sim, meus amigos. Qual será o tamanho da fé do Cristo? Né? Qual o tamanho da fé do Mestre? É uma fé absurda, que a gente não consegue nem mensurar. Então, é óbvio que Jesus tinha muita fé, mas ele também tinha autoridade moral. E segundo a espiritualidade amiga, lá no Livro dos Espíritos, eles falam isso. A autoridade moral, ela é irresistível. Ou seja, se eu tiver autoridade moral, meus amigos, não tem espírito inferior que consiga evitar a sua orientação. E Jesus é um espírito perfeito. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, imaginem a fé do Cristo. E essa fé, meus amigos, para aqueles que trabalham na seara da cura, dos passes magnéticos, a doutrina nos orienta que ela é muito importante. Porque ele vai dizer lá no item 5, para quem trabalha no passe, nas irradiações, nesses processos de cura, vai lá no item 5. E vocês vão ver que o Evangelho diz que pensamento e vontade é tudo, que é pelo pensamento, pela vontade, e por essa fé também, né? Que nós modificamos o fluido cósmico universal onde todos estamos submersos. Quem não sabe o que é fluido cósmico universal, imagina que a gente vive num aquário, tá?
E tá vendo a águazinha lá com os peixinhos? Essa água, ela é o fluido cósmico universal. E os peixinhos somos nós, tá? Então, pelo poder da nossa vontade, pelo poder do pensamento, a gente modifica esse fluido. E pelo poder da fé, da nossa confiança sincera, atrelado ao nosso pensamento, à nossa vontade, esse fluido cósmico universal se altera e se modifica para melhor. Jesus, quando ele curava, ele tinha ali a força do pensamento, a força da sua vontade, modificando o fluido cósmico universal, de uma forma que ele imprimia fluidos salutares, que eram ali direcionados para aquelas pessoas enfermas, como acontece no passe, que a gente tem dentro da casa espírita, né? Naquele momento, o poder magnético vindo do médium, vindo da espiritualidade também, o passe misto, esse poder magnético trabalha os fluidos deletérios no corpo doente, modificando aquelas células. Tem aí uma troca de células malsãs por células sadias. E a pessoa, em alguns casos em que isso é possível, tem aquela sua enfermidade curada. Em alguns casos, porque existem casos que o passe não tem como resolver, ele tem como auxiliar, como aliviar, mas não como curar. Existem vários tipos de enfermidades, tá? Por exemplo, a enfermidade kármica, que já vem ali no planejamento reencarnatório, é um resgate para a pessoa. O passe ele não cura, mas ele alivia muito, tá? Não é pouco. E por que que a fé, né, ela é tão importante? Ela é importante para quem está aplicando, claro, e também para quem está recebendo o passe, para quem está passando por esse processo de cura, porque as forças se unem. As forças daquele que estão aplicando a bioenergia e daquele que está recebendo o benefício. Então, elas precisam estar unidas para que essa cura se realize. Porque se não houver a fé daquele que recebe o passe, aquela bioenergia não penetra a gente, ela bate e volta. Porque eu crio um campo de força que impede que aquela energia benéfica chegue até mim. E não tem nada a ver com o passista. Veja só, o médium passista. Então, para que o auxílio ocorra, é necessário o apoio da espiritualidade amiga, o apoio do médium passista, mas também da minha fé como paciente, da minha confiança, para que eu me abra para receber essa ajuda, como Jesus coloca aqui nessa passagem. E eu já vou finalizar, porque eu me empolguei e passei do tempo. Como que a gente pode adquirir essa fé que é proposta pelo Evangelho, proposta por Jesus? Abrindo nossa mente, nosso coração para o Evangelho, tá? Se a gente não se abre para a proposta evangélica, a gente jamais encontra a fé robusta, firme. Somente os ensinamentos de Jesus, bem interpretados, bem compreendidos, bem entendidos, podem nos trazer essa fé firme e inabalável. Então, hoje vamos refletir? Vamos refletir, encerrar refletindo? Será que nós já abrimos a nossa mente, o nosso coração para a proposta do Evangelho? Será que a nossa mente, sim, e o nosso coração ainda não? Será que o nosso coração já se abriu para viver o Evangelho? Essa é a proposta que nós precisamos refletir hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo, Senhor, pela oportunidade de meditar sobre esse tema tão maravilhoso que é a fé, mestre. Como ainda nos falta a fé, Senhor, a fé verdadeira, robusta, de entrega, de confiança. Por isso te rogamos que derrame sobre nós, mestre, os teus fluidos salutares nesse momento, desfazendo todas as energias deletérias, miasmas espirituais que possam estar nos acompanhando, envolvendo no Senhor os teus fluidos salutares, benéficos, estimulando o poder dessa fé, essa fé em nós, essa fé que compreende, que entende, que se entrega aos desígnios do Pai. Não envolve só a nós, mestre querido, mas envolve também toda a humanidade sofredora que tanto necessita de ti. Todos somos necessitados, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia.
envolve também o nosso planeta Terra, que passa por esse momento de transição planetária. Que a Mãe Terra seja abençoada em todos os seus setores, nos ares, nos seres dos ares, mares, os seres que ali habitam, as florestas, enfim, que a nossa Mãe Terra seja abençoada, que a nossa casa de oração, Prozebem, seja abençoada, Mestre, com o teu amor também. Gratidão, Mestre amado Jesus, nos abençoa, nos envolve, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Boa tarde a todos.